Olá, hoje nós vamos comentar o segundo capítulo do livro do Osho, Saúde Emocional. No OshoCast anterior, que a gente comentou o capítulo 1, nós comentamos, eu e o Champak, que havia certas restrições nossas em relação a compilações. Nesse capítulo agora, eu senti isso mais forte no aspecto que eu não comentei ainda com o Champac. A gente vai, espero eu comentar isso nesse livro, nesse showcast, um aspecto bem delicado, viu, Champac? Mas depois a gente fala. E aí, você fez uma seleção de uma série de textos, mas acho que eu já vou começar, sabe? Posso falar sobre aquele Pode, assunto você que me pode. pegou? Tá, Tá, sim. me pegou, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um histórico de como é o Osho. Ele teve fases, né? Eu acho importante colocar isso. Ele teve fases que a gente considera normalmente Puna 1, Rajneeshpuram e Puna 2. Puna 1 é quando antes dele ir para Rajneeshpuram, Puna é a cidade onde ele estava na Índia, Rajneeshpuram é um lugar que ele ficou nos Estados Unidos, acho que muita gente sabe disso. Depois ele voltou para Puna. Ele teve um período que ele passou algumas semanas no Uruguai, em Nepal e na Grécia. Mas basicamente é isso: Puna 1, Puna 2, Puna 3. Puna 1 era uma coisa mais de desrepressão mesmo, não era? Era uma coisa mais Aham. de quebrar barreiras, era tipo assim, pegar a energia dos hippies que estavam tava ainda naquela onda e trazer para uma expressividade. Não tinha tanto como tinha na Puna 2 a ênfase na testemunha, ser consciente, estar presente. Não tinha tanto, essa é a minha observação. Então, quando se faz uma compilação, tem dois problemas. A pessoa pode pegar textos, principalmente referentes à Puna 1, mas aquilo ele foi trabalhando o pessoal. Ele começou pelo começo, ele começou pelo básico, ele começou pelo rasgar amarras, mas esse mesmo pessoal ele foi trabalhando ao longo dos anos, né? E aí foi sutilizando e foi mudando. Agora, se você pega textos que só se refere a Puna 1, por exemplo, você não vai ter a ideia de que houve uma evolução, né? E você acha que aquilo é o Osho hoje, ou foi o Osho no final. Eu acho que esse capítulo dá uma ideia dessa. E tem um Uhum. outro grande problema na compilação, é que compilação é você pegar trechos de falas, de discursos, e inserir dentro de um tema. Bom, o cara pode pegar trechos, mas ele não pega alguns pontos que, na verdade, são essenciais, né? E que fazem toda a diferença. Ele pega aquilo que empolga, que interessa, mas pode não pegar o agente transmutador de tudo. Por exemplo, nesse capítulo 2, eu vi o Osho batendo bem legal contra a repressão, mostrando os perigos da repressão, da expressividade, de seguir a natureza, mas não teve um momento em que ele falou de consciência, pelo menos eu não me lembro, eu não vi. Uhum. Presença. Você expressa-se, como foi dito no outro capítulo, você se expressa, mas expressa com consciência. Nesse não teve. E sem isso, para mim, não faz sentido. Fica um Osho pela metade e que está tirando a parte mais essencial. Então, para mim, compilação se mostrou mais claramente como é perigoso, porque se você está pegando um livro, por exemplo, que você já sabe que é antigo, você já pode imaginar que houve evolução, mas nesse você não sabe. Da onde que o cara está tirando esses trechos? Então, essas são as minhas observações preliminares. Eu não sei se você teve alguma sacação, acho que é difícil sacar isso, mas eu não sei. Você quer comentar sobre isso que eu falei, Champagne? O Nisargana, eu assim, o que ele aborda nessa parte do livro, né, que o título até é Repressão e Controle, é uma questão muito importante, realmente. E o que eu sinto é que, assim, além do que você disse,
quem é que faz a seleção de textos para poder montar? Não é o Osho que fez a seleção, é alguém que analisou a partir dos seus critérios pessoais, a partir de coisas que para ele são valiosas, ele faz uma seleção. E então, nessa hora, a minha resistência a essas compilações é exatamente porque teve o dedo de alguma pessoa, certo? Que eu imagino não é um iluminado, como eu não sou, como você não é, e com a melhor das boas intenções, tentou trazer o que o Osho falou sobre o tema geral, que são as emoções e a saúde emocional. Então, ele pegou uma parte, a repressão e controle. Então, realmente, isso é um dado importante quando você analisa a saúde emocional. Mas dentro do que a gente conhece do Osho, e dentro vamos supor assim, dentro da experiência pessoal, né, se eu for trazer a minha história com o Osho, eu vejo que assim, talvez a barreira primeira que eu tive que bater em cima na minha história foi a história de repressão e controle, realmente. Entendeu? Foi muito isso. Mas, assim, hoje não é a prioridade que eu vejo como desafio para mim, no meu processo hoje. Você fala, você resolveu os problemas de repressão? Não estou dizendo que eu resolvi, porque muita coisa permanece no seu inconsciente. Volta e meia aparece alguma coisa que você percebe o seu eu, o controlador ali dentro, controles de alguma coisa. É claro, mas acontece que a coisa, você descobre outras coisas mais, onde você começa a ver, como você disse, a questão da consciência, a questão da percepção, o como que isso é importante até para você reconhecer ainda o que permaneceu de É repressão em isso, você, o que claro. permaneceu de controle. Então, quer dizer, é uma evolução que a gente passou por ela ao longo dos anos, que nos permitiu abordar essa questão já sob outra ótica, né? Claro. E no começo, quando a repressão era monstruosa, o trabalho do Osho não foi tanto pela consciência, foi para quebrar o concreto mesmo, né? Mas Uhum, depois que houve uma sutilização, a consciência passou a ser o elemento que dissolve também a repressão. E uhum, não simplesmente liberte-se, seja livre totalmente. Espera aí, né? Tem contextos, né? Então, eu acho que é uma ressalva importante. Eu realmente nunca tinha sentido tão claramente o perigo de uma compilação, uhum. porque dá uma ideia, para quem não conhece, dá uma ideia deturpada, segmentada, parcial do Osho. Aí o cara vai ter um entendimento, ou ele vai ficar um libertino, ou ele vai, depois, ao longo mais leituras, mais meditação, ele vai sacando, ou ele vai discordar de cara, porque muito do que é dito é discordável também. E Uhum. algumas coisas, ponderações, precisariam ser feitas. Uhum. Então, é isso, né? Vamos ver o que rola, né? Vamos aproveitar o que tem de bom. Certo. Toca o barco. Bom, como eu coloquei lá uns itenzinhos, né? Aí é o meu organizador, né? Quando tem uma história dessa, eu tenho que ler antes, pegar, colocar no papel, tentar separar temas, né? Aham. E ele faz um comentário inicial, que logo no começo desse texto, em que ele fala sobre a experiência da criança no útero como uma experiência de liberdade, como uma experiência de um bem-estar. E ele diz, inclusive, que a busca da liberdade, a busca desse bem-estar ao longo da vida, é como se fosse a busca daquilo que ficou numa memória inconsciente. E ele, inclusive, coloca que pessoas, quando encontram isso,
ele diz que seria iluminação, que a iluminação ela acontece quando a pessoa consegue realizar esse bem-estar absoluto, essa liberdade absoluta que ela vivia quando ela estava no útero da mãe. É um comentário que ele faz, né? É, Eu não sei se teria alguma coisa para você dizer sobre isso, né? É até poético isso, né? eu acho para mim é bem poético, né? E pode ter alguma coisa de verdade, mas a iluminação é algo, eu imagino, completamente diferente, né? Porque, Uhum. sim, dentro do útero, o cara tá numa boa, ele não tá com preocupações, ele não tá sabendo de horários, ele não tá tendo linguagem, ele tá sentindo um gozo total, né? Tá tudo legal, até o momento que o útero vai ficando pequeno, né? Ele vai crescendo. Eu imagino que não deve ser tão confortável estar lá dentro sem poder se mexer muito. Aí já a coisa já começa a mudar, né? Essa já é uma observação que ele não faz, né? Desculpa, eu sou advogado do diabo aqui, né? Cara, eu fico até preocupado, porque até parece sei lá, até parece que eu tenho um pé atrás. Não é isso, mas as coisas, elas são ditas mais na forma poética, né? Agora, por exemplo, outra coisa, um iluminado, ele tem toda a liberdade, ele tem liberdade de fala, ele tem liberdade de movimento, ele tem liberdade de interação, né? Então, não é a mesma coisa. Mas talvez o estado interno, que no começo a criança sinta, né? O bebê sinta, o embrião sinta, quando está dentro do útero, é numa boa. Mas isso, para mim, Champac, sinceramente, não pega, sabe? Não é relevante, né? Para mim não é relevante. Porque o Não é. fato é que existe, sim, a consciência de que existe um estado em que existe uma consciência mais ampla e um silêncio mental, isso é extremamente agradável. E se é do útero, se não é do útero, se é de uma Isso. experiência passada, se é da própria alma, para mim, tanto faz. É uma sacação, é um impulso natural É um impulso. que eu É, tenho, né? E você tem, então não sei se vem daí ou não vem daí, não interessa para mim. eu concordo. Inclusive, assim, o Osho usa muitas metáforas, né? Isso pode ser uma maneira dele dizer, né, que quando a pessoa está iluminada, ela está num estado de liberdade, tudo, e faz É, uma referência do útero, porque, assim, eu não posso dizer de como que era a minha existência no útero da minha mãe. Eu não tenho essa memória, entendeu? Ela está inconsciente. Bom, eu não sei, entendeu? é. Eu não posso referendar isso nem nada, né? O que que eu sinto aí, Champagne, é uma coisa assim, o Osho, ele quer fazer com que a gente perceba algo ou olhe para algo. Ele está querendo que a gente olhe para um estado de plenitude. A Uhum. possibilidade de um estado de bem-aventurança, de bem-estar, das coisas não se afetarem, da gente estar invulnerável às peripécias do mundo. E existe isso, isso é real. E é isso que ele quer que a gente olhe. Agora, os argumentos que ele usa para mostrar isso para a gente, aí já não é tão factual necessariamente. Você sempre Uhum. tem que olhar o que que ele está querendo que a gente veja. Os Uhum. argumentos são malandros. Assim como ele fazia aquela história, lembra? Eu contei uma vez que ele estava fazendo um debate, que ele sempre fazia debates, em campeonatos de debates. Ele fez uma argumentação tão completa e maravilhosa que o oponente dele se recusou, né? Eu comentei isso. Se recusou a falar porque não era impossível vencer hoje. Né? O cara estava cagando nas calças. Aí o Osho convenceu o jurado para que ele assumisse, o Osho assumisse o papel do oponente. E ele acabou ganhando, né? Então, os argumentos sempre ele mostra, os argumentos não são assim para a gente ficar babando em cima. É onde que ele quer chegar que interessa, né? Eu acho que isso é uma técnica que para mim funciona. Essa crítica em relação aos próprios argumentos, inclusive aos dele.
Aham. É para justamente desmontar a própria mente, que busca argumentos para determinada coisa. Não, você pode ver diretamente, mas enquanto eu estou precisando de argumento, então toma. Você quer argumento? Então tá. Isso. Depois você vai ver que é furado. É, Mas você pegou o ponto. é, exatamente. Eu sinto isso. Ele não está nem aí É, com a verdade da história. Mas é isso. é. Então vamos seguir. Siga. É uma outra afirmação importante que ele diz é que o homem, no fundo, sabe que ele não é o papel que está representando. Ele é uma outra pessoa e isso cria um enorme conflito dentro dele. Então, assim, como eu disse, assim, lá no começo do meu processo, isso era uma verdade absoluta. Assim, a coisa mais clara para mim que eu tinha antes de conhecer o Osho é que eu me sentia uma pessoa dividida, que tinha coisa que eu achava, mas não era o que eu agia. Eu pensava de um jeito lá no fundo, mas na hora de expressar, eu não expressava aquilo. Então, essa divisão é uma coisa que existia comigo. Eu sabia que, assim, eu não era aquilo que eu estava representando, aquele papel que eu estava representando. E eu sinto, Champaque, que essa tua sacação, ela demonstra uma consciência maior sua do que a minha que eu tive no começo. Porque Uhum. pelo menos você sacava que não havia muita coerência entre a sua expressão e a sua verdade. Eu nem sacava isso, sabe? Eu nem sacava. Eu nem sacava quão automático eu era, quão robotizado eu era, quão mecânico eu era, quão pouco espontâneo eu era, quão pouco verdadeiro eu era. Nem isso eu sacava. Alguma coisa não estava legal, né? Havia uma sensação de, talvez, de opressão interna, peso, mas nem essa sacada eu tinha. Então, imagina o trabalho de um mestre pegar um cara nesse estado de quase total inconsciência e chamar um pouquinho para o cara sair um pouquinho e ir saindo. É um trabalho que não é fácil. Uhum. Eu acho que todo trabalho é difícil, né? Em toda situação, né? Porque, assim, a divisão que eu sentia era decorrente exatamente do título dessa coisa da repressão e do controle. É, Eram aqueles conceitos moralistas que estavam introjetados dentro de mim e que eu via aquilo como que aquilo não era verdadeiro, mas eu não conseguia me soltar daquilo. Eu não é, conseguia, é. né? Precisou mesmo de muita porrada, né? Desculpa o Ah, termo. exatamente. É. E aí, Eunice Sargan, até voltando àquilo que você estava dizendo, né? Você vê que assim a própria diferença dos métodos, das técnicas terapêuticas usadas em Puna 1 e das técnicas usadas em Puna 2. Era outra, né? No Puna 1 se usou técnica de porrada, né? Aquele negócio que batia de catarse assim, dolorida e forte, profunda. E na segunda, em Puna 2, foi se trabalhar essas questões de uma maneira mais sutil. Eram outras técnicas que pegavam aquelas questões, mas você não precisava de passar pelo, por aquele corte sangrento, entendeu? Violento, que, sabe, que você rasgava as roupas e saía dando cabeçada, sabe? Foi uma maneira diferente. Quer É, dizer, se trabalhou da mesma maneira, não se deixou de trabalhar, mas foi de uma maneira diferente, é. né? E assim, a sabedoria de saber o que que é necessário, né? Uhum. Naquele momento. É. Tipo assim, ele pode falar, olha para a pessoa, vê a pessoa, como a última pergunta desse capítulo, né, a pessoa está em dúvida se está certo ou não o que ela sente, e o Osho fala, olha, tá certíssimo, você tem mais é que tá nessa, tá certo, isso é o certo. Talvez se a pessoa tivesse em outro estado de consciência, ele ia falar, não, não está certo. Mas naquele momento ela precisava dizer que estava certo.
Ele precisava dizer que estava certo o que que ela sentia e reafirmar e deixar ela entrar fundo. É realmente assim, é a sacação mesmo, né? O que que é necessário naquele momento para aquela pessoa, para aquela circunstância. Eu acho que foi isso. Puna 1 foi necessária mesmo e a gente tem mais é que tirar o chapéu. Uhum. E aí? É, assim, essa é uma questão que, assim, agora trazendo aqui até para nossa conversa, né? Essa questão de você não ser, de você não reconhecer a si mesmo no papel que você representa, quer dizer, isso é um desafio permanente para a gente. Quer dizer, a partir do momento que eu estou nesse processo, isso é uma coisa que essa luzinha fica acesa dentro de mim. Né? A partir de um momento que acontece alguma coisa, essa luzinha fica vermelha. Fala, opa, peraí, cara, que isso? Outra hora ela fica só amarela, já é um aviso. Outra hora ela está verde, né? Pegando aí os sinais do semáforo. Siga isso mesmo, que aí é isso mesmo. Você tá no seu caminho, é isso mesmo. Então, é um tipo um alerta que a gente fica, e eu acho que se a gente passou por um processo desse tipo, eu acho que quem está assistindo essa nossa conversa, eu acho que isso é um desafio para cada um, para si próprio, para fazer esse questionamento, se ele realmente se sente representando aquilo que ele é, ou se ele está representando um papel que não é ele. Legal. E um convite que é o que a gente tem colocado bastante, a questão da meditação, como a questão dessa percepção. Quer dizer, existem chaves é, que podem ser usadas, né, para você começar a perceber, independente de eventual necessidade de você sentir, não, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma ajuda terapêutica. Entendeu? Não, eu consigo ver alguma coisa, mas é um processo que a pessoa entra. E Isso. a pessoa que se responsabiliza por isso. É. Né? E E não vai, adianta a gente falar nada aqui, né? e vai aprendendo ao longo do tempo, né? Exatamente. É. Essa distinção, né? O que que é verdadeiro. Muita gente pergunta, como é que eu sei o que que é verdadeiro e o que é falso? Vai vendo, né? Isso. Presta atenção, a própria vida vai mostrar. Aí, aos poucos, a gente vai tendo uma maior clareza, né? Realmente vai tendo uma melhor clareza. Por exemplo, o que eu falei realmente não veio do coração, né? Eu posso sacar isso. É. O que eu falei veio do coração. Eu posso sacar isso, né? Mas antes a gente não sacava, né? Eu, pelo menos. É. E Eu não aos... estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem nesse papel que eu estou desempenhando aqui. Eu estou é, representando uma coisa que, cara, eu percebo depois que aquilo me incomoda. eu me lembro que É teve muita coisa. um workshopcast que a gente fez o workshopcast bacana. Aí você sentiu que não estava, alguma coisa não estava certa. Não vamos falar o que foi, né? Uhum. Mas alguma coisa não estava certo, aquilo ficou te incomodando, você percebeu aquilo, pô, você falou assim: eu preciso esclarecer isso, eu preciso expressar isso, eu preciso correr o risco, né, de falar algo que pode até desmoronar o nosso projeto. Uhum. Aí você falou, né? Foi. Então você precisou de sensibilidade, senão você ia continuar emburrado, né? Você ia continuar o showcase emburrado e eu ia continuar no meu padrão, né? Uhum. Foi a oportunidade de eu me observar também. Precisa ter abertura, né? É, De você saber o que está certo, o que não. Não é porque você está falando que está certo, mas é uma oportunidade de eu ver. Então, Champac, essa questão é bastante importante. Nós estamos falando de saúde emocional, nós estamos falando em. Eu acho que aprendizagem, sabedoria, amadurecimento. E a minha observação é que feedback é o que mais amadurece a gente. A gente aprende por feedback. Tudo na vida a gente aprende por feedback. Agora, se eu não estou aberto a feedback, eu não aprendo.
Se você lançou uma colocação sua, né, e que eu não fico aberto a perceber o que que tem a ver aquilo para mim, eu vou perder a oportunidade, Uhum. né, de sacar algumas coisas. A pergunta é o quanto nós estamos abertos a feedbacks, né? Uhum. Assim, o quanto nós estamos abertos a feedbacks e o quanto nós estamos abertos a nos expressarmos com verdade. Foi o que você fez, Uhum. mas veja, você podia não ter feito, Uhum. né? Você poderia não ter expresso, talvez não ter clareza. É o que ia acontecer? Ia melar o nosso relacionamento, ia melar o Oxocast. E eu percebo isso na vida, fora Uhum. você, né? Relacionamentos que se degringolaram simplesmente porque uma das pessoas não expressou a sua realidade, ficou trazendo um veneno interno que não foi liberado. Esse veneno criou uma série de situações que provocaram questões bem desagradáveis que culminaram num rompimento, porque não houve uma expressão da verdade inicial ou da insatisfação inicial. Aí começa a agregar um monte de desculpa, argumentos Uhum. para justificar algum incômodo que na verdade não é a causa é outra, que Uhum. talvez se fosse expressa ia se dissolver, como se dissolveu a nossa história, né? A partir Uhum. daí a gente começou a fluir gostoso de novo, né? Isso é uma coisa assim, para eu ficar alerta, para todo mundo ficar alerta, porque isso acontece, né? E às vezes alguma coisa muito bonita é perdida por causa dessa falta de honestidade, falta de clareza, falta de Uhum. transparência. Aí fica só fachada, enganação, busca de conflitos tolos. Eu estou falando algo muito vivo para mim. Uhum. Ô, Nissargan, eu acrescento nisso que você está dizendo o seguinte: é, é um desafio que fica para cada um. Isso é um desafio para mim, é para você, é para todo mundo. É a gente até desconfiar dessa verdade que a gente está querendo expressar, até onde ela é verdade, ou até onde eu estou trazendo uma série de conceitos, uma série de narrativas que eu ouvi e repeti a vida toda. Porque, assim, da mesma forma que você de vez em quando narra algumas experiências suas, até de questões de relacionamento, ou também tem histórias desse tipo, aonde você, cara, você abre o olho e você vê claramente uma situação onde a outra pessoa não consegue ver em hipótese alguma. A pessoa tem uma justificativa que é um discurso que foi apresentado há não sei quanto tempo atrás, que depois se manteve, que depois se manteve, que depois se manteve. E por mais que você possa ter dito assim, para um pouquinho, vão olhar, vão sentar e ver se é isso mesmo. Mas assim, existe toda uma argumentação já preparada dentro da cabeça e que a pessoa não consegue ver, É, né? ela não Então, consegue e não quer ver, né? E aí isso, eu isso. diria assim, a pessoa não, nós, né? Porque nós também somos vulneráveis a isso, né? Talvez em Aham, algumas circunstâncias a gente consiga, em outras não. Mas assim, o ego não quer ver, né? é, E o ego é o grande, assim, é o grande fator que nos cega, né? é, Quanto maior o ego, maior a defesa, é. maior a defensividade. Porque cair do pedestal, o ego, né? Ele se coloca num pedestal alto. Se de Uhum. repente você for mostrar a verdade que desmente esse pedestal, a queda é muito grande. Exatamente. E aí você não quer Exatamente isso. passar por essa. Aí você traz mais argumentos, mais defesa. É, É uma novela, né? É uma novela. É uma brincadeira, né, Champaque? Você sabe, algumas pessoas acham isso uma desgraça da vida. Eu já não, eu acho que é interessante. é, Eu gosto de e por trás sacar disso, coisas. está essa afirmação
de você permanecer naquele papel que você está representando, que não é você, mas que você insiste em acreditar nele, porque ele faz parte desse seu ego e você quer garantir aquilo, né? Só É, para assim, para dizer, a exato. gente está dentro daquele tema, é dentro do tema Sim, da representação que a gente faz, bem, né? bem lembrado. É isso mesmo, né? É isso aí. Aí, assim, o grande assim, treino não mágico e não imediato é esse treino de percepção, né? Autopercepção, percepção Exatamente. externa, percepção interna, principalmente. O problema é que, às vezes, a gente quer desenvolver a percepção só externa, né? Uhum. E não quer desenvolver a percepção interna É. do que de fato está acontecendo conosco, né? Aí atrasa mesmo. A vida parece que é um jogo de esconde-esconde, né? Uma brincadeira de esconde-esconde, né? Ione Sargan, até em cima disso aí, eu me lembrei, assim, eu conversando com uma amiga que tá conhecendo meditação agora, eu estava dizendo sobre essa importância dessa percepção que você começa a fazer numa técnica de meditação, você está começando nessa percepção, e o quanto que, à medida que você vai amadurecendo nessa sua capacidade de perceber, nessa possibilidade de você ver as coisas, você começa a ver além daquilo que inicialmente numa meditação às vezes você está vendo, que é observar e perceber a respiração, perceber algum barulho de fora, um latido de cachorro. Você começa a perceber, à medida que o tempo vai passando, você começa a perceber os seus bloqueios, você começa a perceber os seus preconceitos, começa a perceber os seus condicionamentos, e é todo um processo que vai evoluindo, que a meditação permite que você cresça, que você abra as suas portas, né? Sim. A própria percepção é a abertura das portas. A Exatamente. própria percepção é a dissolução. A coisa cresce quando não existe consciência sobre a coisa. É. Se eu tenho consciência, é muito talvez parecido com aquela metáfora do vampiro. Na luz ele não tem força. Na Uhum. luz ele perde a força. Enquanto ele É. está no escuro, ele é poderoso. É. E aí ele até comenta nesse capítulo, né, se a repressão ela torna essas emoções, ou esses conteúdos reprimidos mais poderosos ainda. Uhum. E isso é verdade mesmo, fica mais poderoso ainda. E pode eclodir a qualquer momento de uma forma explosiva, porque foi reprimido. Se tivesse sido expresso à medida que ia acontecendo, só que aí ele não fala, tá bom, expressa, mas observa. Nesse capítulo, o quem compilou não chamou um texto que ele falava isso. E aí, para mim, ficou desequilibrado. É, Mas, eu acho que isso dá até. A gente pode até entrar nessa sequência desse capítulo, que é essa questão da expressão e da repressão, né? aham, Junto com a repressão vem aquela questão daquilo que é introjetado na gente, da culpa, né? Você vê até a ideia do pecado original, né, que é julgado na religião, né, em várias religiões tem conceitos parecidos com isso, e que você tem que recorrer a um Salvador, que você tem que rezar para que possa alguma coisa, o anjo, o santo, alguém possa vir te ajudar, porque e isso reforça, junto com isso vem o discurso da repressão, né? Então vem a condenação da raiva, condenação da ganância, condenação do sexo, vem a opção de condenação. E o Osho fala que assim, a repressão, como você disse, ela só aumenta e pode tornar até explosivo isso de uma maneira pior ainda, né? Aí você vai ver as pessoas que são altamente reprimidas, que se tornam moralistas e que por trás dela se descobre uma vida pervertida, entendeu? Porque houve um controle que ele não conseguiu ter. E o Osho fala de expressão. E aí eu queria voltar àquilo que a gente começou a falar no começo,
que e que não diz aqui, né, como você falou agora, ele não fala da expressão com a percepção, a expressão com consciência. Então, eu trago para mim, a história pessoal, como eu estava dizendo no começo, que eu vejo assim, a minha história foi muito marcada. Quando eu cheguei no Osho, cheguei no Sânias, era muito marcada pela repressão e pelo controle. Então, as coisas, assim, as barreiras que eu senti que eu tinha que romper, eram as barreiras da repressão. Era aquela proibição que eu sentia a mim mesmo de viver o prazer e a alegria. Basicamente, isso era coisa que ficou claro para mim. Logo quando eu comecei a ler o Osho, comecei a praticar meditação, eu fui à Índia a primeira vez, isso ficou claro. Assim, os dois grandes desafios para mim eram esse. Eu não me permitia o prazer, nem me permitia a alegria. Eram Uhum. duas coisas. E, e como que eu fui? Eu fui nessa base da porrada nos trabalhos terapêuticos e numa expressão desregrada. Eu posso dizer assim, desregrada, porque a questão era o seguinte: eu tenho que viver tudo aquilo que eu não vivi, tudo aquilo que eu fui proibido. É. E o que eu sinto hoje em dia, quando eu vejo essa questão, essas questões mesmo, como coloca aqui no texto, a ganância, a raiva, o sexo, são coisas que realmente elas têm que ser, você tem que expressar, mas você expressa com consciência. Então, é diferente do que você fazer aquilo na base da libera geral. Não é uma coisa assim, né? É. Não é uma coisa assim. É isso, né? Mas naquele momento não tinha outra saída, né? Você não tinha, você Claro, sabia o que claro. era consciência. Se hoje ficasse falando de consciência para você, você ia falar que bonito, é mesmo, é sim. Mas você não ia saber o que era, na verdade. Você Exatamente, não ia ter exatamente. experiência. É, é. Então a gente fica falando isso contando que haja um entendimento vivencial, né? Tem uma parte que o Osho fala que eu achei muito legal, não sei se eu vou saber me lembrar, que é assim, ele dá uma comparação, ele fala para o cara, ó, você tem que fazer jejum, você tem que fazer jejum, você tem que fazer jejum. Aí o cara começa a pensar em comida, começa a pensar em comida, começa a pensar em comida. Aí chega o cara, pô, você não deve pensar em comida, você está errado. Você tem que fazer mais jejum ainda. Aí o cara começa a pensar em mais comida, mais comida. Aí assim, quem provocou pensar em comida foi a repressão, né? Aí ele cria toda uma culpa, porque ele provocou que um cara reprimisse, ele faz com que o cara pense em comida, ele faz com que o cara fique com culpa por estar pensando em comida, sendo que quem mandou ele reprimir, fazer jejum, é que é o responsável, e aí você Uhum. tem mais controle sobre ele, você força o cara a fazer, a se reprimir ainda mais, e isso acontece barbaramente em relação a qualquer coisa, né? Esse exemplo que ele deu é fantástico. Porque, por exemplo, não pense em sexo, não pense em sexo, não faça sexo, não faça sexo. Pô, o cara só vai pensar em sexo. É, E foi o que aconteceu com a humanidade. Né? Você vê os povos aborígenas, né? Os nativos, etc., ficar peladão, né? Ninguém ficava. É como que ele fala também nesse capítulo, não tinha ele fala. pornografia, né? Porque a coisa era natural. Agora, você bota o repressor, pronto. Aí cagou, né? Então, é interessante a importância do tornar as circunstâncias internas naturais, serem Uhum, aceitas para aquilo se transformar, se colocar no lugar certo. uhum. Não ficar uma represa É. perigosa, né? É super. Agora, Ele coloca essa questão da vida, né? Que a vida ela traz para a gente um potencial, né? Um potencial de transformação, de, de, de transformação no sentido de você
realizar mais plenitude de você, Equilíbrio, né? né? Exatamente, é a questão que ele coloca, por exemplo, a sua capacidade de transformar o sexo que vem contigo em amor, de É, transformar a ganância no compartilhar, é. né? Então, você poder crescer com aquilo, quer dizer, são coisas que a vida coloca para a gente o tempo todo, né? E ele dá um exemplo também bacana, né, em relação, por exemplo, não sei se foi esse, se era uma orquestra, né, com vários instrumentos, e que a arte é a harmonia entre os instrumentos para que se crie uma melodia. Então, não é o caso de tirar o violino, é usar o violino, assim como não é o caso de tirar a raiva, mas é usar a energia da raiva. Não é o caso de tirar o sexo, mas usar a energia do sexo. Não é o caso de tirar a ganância, mas usar a energia. Fazer essa harmonia para que se crie uma melodia, né? Uma sinfonia. E esse é é a grande sacada, e não foi o que foi ensinado para nós. Tira, elimina. Tem uma coisa que ele fala também maravilhosamente sobre polaridade, né? O cara, ele conta um exemplo de um cara um terapeuta, que depois de uma série de trabalhos catárticos e fortes, o pessoal entrou num silêncio, numa quietude, né? Aí o terapeuta foi conversar com o Osho, pô, esse silêncio não foi provocado, ninguém falou para fazer silêncio. Mas todo mundo do grupo ficou num silêncio agradável, preenchedor, gostoso. Osho, por que que a gente não entra direto no silêncio, só faz silêncio? Você vê, aí o Osho fala, isso aqui é uma mente lógica. Se o silêncio aconteceu e ele foi super agradável, então vamos só fazer o silêncio. Mas o silêncio aconteceu espontaneamente por causa da catarse. Uhum. É a polaridade. Essa é a história, né? Então, é esse que é o equívoco, né? Vamos cultivar apenas a serenidade e reprimir a expressividade. Aí fica uma coisa não verdadeira. Aquele silêncio foi verdadeiro. Essa é uma sacada fantástica dessa polaridade. A vida é uma polaridade. Eu preciso do Uhum. oposto para crescer o outro lado. E eu acho que isso vale para muita coisa, Champagne. Deixa eu só ousar falar alguma coisa. Não vou nem falar nome, mas um político catastrófico, Uhum. um político que vamos supor que seja sacana, um cara mentiroso, genocida, ele gera o oposto e vice-versa. Então, Uhum. nós estamos num ciclo assim, né? Então, por exemplo, a Alemanha do Hitler, ela teve um papel importante, na minha visão, porque eu morei na Alemanha, de criar uma mentalidade diferente. Sabe como é? Não foi só negativo, ela criou a sede do oposto. É uma sacada, né? Isso acontece dentro da gente, né? Até em situações pequenas, né? É, Às vezes, assim, eu sinto, eu estou dentro de casa um dia, o dia inteiro, no outro dia, cara, eu tenho a necessidade de, cara, eu tenho que sair, dar uma volta, eu tenho que fazer uma caminhada, ir num parque, passear e não sei mais o quê, porque é exatamente uma situação, ela cria a necessidade da situação oposta, né? É, É, e se você, é a dialética, né? É um processo dialético, né? sim, e se É o você yin e tá, yang, né? você vai numa festa hoje, muita conversa, a festa se prolonga, você vai em uma festa amanhã, muita conversa. Pô, daqui a pouco, meu, você vai Você não querer, aguenta. você vai querer ficar quietinho. É, Você vai, que exato. prazer a minha solitude, né? Ô, Nissargan, aquela afirmação, né, que o Osho faz nesse texto, né, que os primitivos não se interessam por pornografia, e a gente ainda tem tribos ainda na Amazônia, ainda de, eu não vou dizer nem que não tenham tido
mais contatos, mas pelo menos são contatos raríssimos com os civilizados, né? E eles vivem naturalmente, vivem nus e não tem pornografia, é uma vida natural, porque a repressão é que cria tudo isso, né? A repressão é que cria a perversão, né? Porque se é tudo natural, é uma situação até difícil de nós civilizados considerarmos isso, que a gente fica até na imaginação de como deve ser, porque todo o processo nosso de crescimento foi em cima de repressão, foi em cima de proibições. Então, a gente até imaginar como que é uma situação dessa. Eu vi uma vez uma descrição de um antropólogo, eu esqueci o nome dele, um desses famosos aí do Brasil, o que ele fez, ele teve uma vivência grande com tribo indígena bem primitiva, e ele faz, entre as narrações dele, ele narra a vida sexual de uma maneira assim interessante, de como que o casal, o rapaz ou a moça, eles foram para a rede e transaram, e as criancinhas ficavam em volta, tudo rindo, morrendo de rir do movimento que estava acontecendo ali em cima. Então não tinha um negócio assim que proíbe, porque isso aqui, né, os filhos não podem ver, fecha a porta. Então é uma outra situação. E ele coloca nessa mesma sequência o que a gente vive, né? Da dificuldade de uma mulher poder andar nas ruas à noite, né? Os riscos que existe de um tarado querer agarrar essa mulher, de uma mulher passar. E a gente assiste cada coisa, né? Assim, às vezes a gente vê, eu vejo certas situações, principalmente assim, de homens em relação à mulher, cara, que tem hora que dá vergonha. Você fala, cara, eu fico com vergonha de ser homem, de ver uns caras tão babaca, como que ele usa uma expressão desrespeitosa a uma mulher na rua, sabe? É, Então aí você olha e fala, cara, essa é a civilização, é, entendeu? e eu já passei por isso. Eu vi um cara, eu estava no carro. Isso sempre acontece, mas como eu não vou tanto para a cidade. Mas eu senti bem isso uma vez. Tinha um carro do lado e paramos no semáforo e passou uma moça bonita, né? Aí os caras do carro começaram a fazer, falar alto dela, né? Para ela ouvir. Eu fiquei também com vergonha. Falei, mas olha, Champagne, que é o seguinte: quando a gente está numa posição, por exemplo, é como se a gente sempre fosse o mais evoluído, o melhor, né? Uma das coisas que eu gostei do Avatar, o filme Avatar, foi ver que vamos supor, os sacanas e insensíveis eram os humanos, não eram os povos aborígenes daquele lugar, sabe? Os humanos é que eram os sacanas. Eu acho que isso é uma mudança, né? Porque sempre a gente acha que a nossa posição é melhor. Nós somos as vítimas, os outros é que são. Isso é bem comum. Então, essas expressões são introjetadas. Por exemplo, quando você fala povos primitivos. Primitivos por quê? Exatamente. Porque nós aprendemos esse termo e a gente É. reproduz esse termo. Mas primitivos em quê? Né? Porque será que eles não são muito mais evoluídos em outros aspectos, nós em outros? Então, é um termo assim construído culturalmente para falar que nós somos os melhores. Eu não estou te condenando por você ter usado esse termo, mas é uma coisa que é a linguagem, né? Essa é a linguagem. Quando eu fui falar sobre isso, eu falei, pô, eu vou ter que encontrar um outro termo. Não foi fácil achar povos originários, povos aborígenes, porque a primeira palavra que vem é primitivo mesmo. E a gente falar que nós somos civilizados, mas que civilizado? Como assim, civilizado? E o Né? próprio Osho, no texto, ele usa a expressão primitivo, né? Não sei, mas foi uma Ele tradição, né? usa. É por causa disso, é uma coisa que permaneceu, ou pode até ser que ele não tenha dito, mas quem traduziu, Sim, colocou,
porque o tradutor trouxe isso com ele, né? Claro. Se ele for buscar no dicionário, ele vai encontrar essa tradução. É. Agora, essa questão do civilizado, né? Essa questão de guerra, né? Por exemplo, uma coisa que o Osho comenta, os animais não têm guerra entre si, né? A vaca da China não vai guerrear contra a vaca da Índia. Então, esse conceito de civilizado é muito questionável também, né? É assim. Até que ponto isso é civilização, né? Talvez a civilização seja algo a ser construído ainda, né? É. Mas É, a pretensão humana é essa, né? e daí ele parte para a questão da natureza, né? Porque se você exalta esses, esses povos, vamos colocar aí originários, né? Para não usar a palavra primitivo, que foi um alerta importante que você fez, que é viver de uma maneira mais natural, né? O Osho vem e ele coloca, né, que religião é estar em sintonia com a natureza. Aí, nesse sentido, esses povos são muito mais religiosos, porque eles desde cedo aprendem a respeitar a floresta, a respeitar os rios, respeitar os animais. Eles têm todo um conceito dentro da história deles, das concepções deles, que diverge da concepção do mundo civilizado, que nesse sentido tá dissociado da natureza, né? É. Quer dizer, a criança não, ela é aquela história, né? Eu lembro de um filho, eu tinha um pequeno sítio no estado do Rio, aí veio lá uma prima com o filho dela e viu umas galinhas. Aí ele ficou espantado, o que era aquilo? Aí quando a mãe foi falar com ele o que era, ele falou, mas isso não é aquele negócio que tem no supermercado? Porque para ele, assim, frango é um negócio que existe no supermercado, não é um bicho, uma vida que existe, que cisca no chão e que come as coisas, não. Né? Então, assim, a civilização ela foi se tornando tão distante do que é natural que as pessoas vivem nos apartamentos e vivem desligada de qualquer coisa mais natural, né? É. Tem um amigo, Champac, que ele acompanha mais ou menos o nosso OshoCast, e ele observou que a gente fala sobre questões assim pontuais sobre o Osho rebelde, riqueza, esses pontos que são controversos. E ele deu uma sugestão para mim falar até com você. É agora que está me ocorrendo, eu estou falando aqui publicamente. É assim, falar sobre ecologia. A relação do Osho com ecologia, com respeito à natureza. Aí, segundo esse meu amigo, uma vez que nós tenhamos respeito à nossa própria natureza, o respeito à natureza externa se torna natural. Então, nesse aspecto, o Osho é absolutamente, não sei se a palavra ecológico é a palavra ideal, mas ele é pelo respeito à natureza, pelo respeito dessa divindade que a gente pode chamar como sendo a natureza. E realmente ele leva a isso, eu sinto. Desde que eu aproveite os impulsos que ele dá, né? Porque o cara pode estar com o Osho há 30 anos e nem ser meditador. Aí já é uma outra conversa. Mas é isso, não sei se merece um Oshocast só para isso, mas acho que só esse papo que eu estou falando já é um alerta, né? Você acha que tem sentido? Não, é claro, é claro. Eu sinto isso, né? No Osho eu sinto isso. É como ele mesmo diz, né? Que a natureza toda existe em celebração, né? Para você olhar as plantas ao seu redor, se olhar, né? O mundo animal da maneira que vive. Se você, né? Existe e a gente sabe o que é natural tem uma força dentro de si, né? E às vezes a vida da gente é uma briga com isso que é natural, né? Aí volta a história, a repressão, muitas religiões, muita moralidade, elas vêm para tentar sufocar aquilo que é natural. E o natural é,
é a vida e no caso, é o divino, né? Eu vejo assim, a natureza é divina, né? E a gente tem essa natureza, a gente é natural também, a gente é essa divindade também, né? É. Eu vou falar algo que eu já falei 3 vezes sobre o filme Avatar. Vocês me desculpem, mas é uma linda metáfora, sabe? Uhum. Porque através desse filme a gente vê a destruição humana em relação à natureza, o descaso em relação à natureza, a cegueira em relação à natureza, o desamor em relação à natureza. E a gente vê nesse filme a divindade que é a natureza, sabe? Uhum. Ele consegue fazer uma metáfora que realmente a natureza é divina, mas ela é mais explicitamente divina lá. Mas eu fico pensando aqui também, só que a gente não percebe. Uhum. Lá ele se tornou explícito. Ele, através de imagens lindas, através de toda uma história, mostrou a divindade da natureza. E a gente pode pensar, lá era divino, e aqui não é, não. Aqui é. Estou fazendo uma propaganda danada desse filme, que até você vai assistir depois dessa. Champaque, eu acho que, infelizmente, o Já tempo demos está acabando. Eu posso falar isso. só uma coisinha, só para não perder o pique, Aham. que é o seguinte, nesse capítulo ele fala também de como a educação faz com que uma geração, o pai, a mãe, eles treinam a criança a ser falsa, né? A não ser verdadeira, a não se expressar na realidade. É uma verdade, né? E eu acho que isso é um ponto tão importante, porque o próprio pai ou a própria mãe, ele está treinado nisso. E ele não Uhum. se dá conta da sua falsidade. Ele não se dá conta de coisas simples. Um sorriso falso, uma fotografia que vai tirar, você planta um sorriso falso, né? Muitas vezes não é real. Às vezes você traz esse sorriso e ele se torna real, mas às vezes ele não é real. Uhum. E veja a implicação que isso tem quando você força o teu filho ou a tua filha a fazer um sorriso que não é real para o momento. Você está destruindo a naturalidade dela, a verdade dela, a autenticidade dela. Mas vai falar isso. Uhum. Não tem como. Né? Então, assim, é um processo que a gente vai realmente perpetuando condicionamentos daqui para frente, não se dá conta disso, porque se desse conta de verdade, teria algum mecanismo de, peraí, né? Mas aí a coisa vai progredindo, né? E é a consciência que traz, a meditação, o prestar atenção é que vai trazendo essa consciência quando for real. Às vezes é só teórico, né? Presença é só teórico, meditação é só teórico, e aí por aí vai. Ou às vezes não, ou às vezes é um processo que realmente demora, né? Não é de uma hora para outra, né, Champagne? Que as fichas caem, né? As fichas foram caindo devagar para a gente, continua a cair, e eu torço para que caia cada vez mais. E são experimentos, né, Unisargan? A gente tem que estar aberto para esses experimentos, né? A gente faz um experimento, vê como é que funcionou, vai um outro, entendeu? Uma coisa é fantástico, fala, aí, mas não aconteceu outra vez aquilo, aí a gente descobre que é uma situação que não é mais, a situação é outra, mas você tem outra conquista, você deu outro passo, e vai indo, é um processo que vai. E a gente vai tendo, vai se abrindo para os experimentos e para as vivências, né? Para fazer experimentos e trazer para o dia a dia e verificar como que isso me bateu, o que transformou em mim, né? E é um processo. E só para finalizar da minha parte, existe uma tendência minha a querer processos rápidos, mas não é assim que acontece. Os Uhum. processos são lentos e tem que ser lento mesmo, né? Tanto em mim como no outro, né? Então é bom ter essa sacada, uma sacada verdadeira, né? Não é de uma hora para outra, muitas vezes.
Aí você traz o quê? Compreensão, paciência. Vai trazendo, né? Até isso é um processo. É. Tá bom, Champac. Valeu, Beleza. então. Valeu. Para Tá você, joia. para todos e todas. Até uma próxima. Até a próxima.